Jonas capítulo 1, verso 11. Louvado é o nome do nosso Deus. Pega também mais um domingo. Hoje é um domingo diferente, porque hoje, nesta noite, é a ceia do Senhor. Jonas capítulo 1, verso 11. Quem pode encontrar diz amém. Amém. Diz assim as Escrituras. Todo mundo encontrou isso? Jonas capítulo 1, o versículo é o 11. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Antes de Miqueias, ajudou muito, né? Difícil achar um com o outro. Jonas capítulo 1, verso 11. Glória a Deus. Depois de Obadias, ajudou mais ainda, né, irmão? Jonas capítulo 1, verso 11. Depois de Obadias, antes de Miqueias. Jonas capítulo 1, verso 11. Glória a Deus. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-lhe e lançai-lhe no mar, e o mar aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram-se, pois, estes homens em extremo ao Senhor, que ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Amém, irmão? Amém. Somente até aí. Coloca a tua Bíblia aí, levante a tua mão. Fala assim: Deus, abençoe este altar, abençoe o pregador, fala comigo nesta noite, através da tua palavra, que eu diminua, para que o Senhor cresça, porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nosso Deus, e ao teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai eterno, Deus querido, fala conosco hoje. Usa de bondade e misericórdia neste lugar. Toma, meu Pai, o teu lugar de honra. Eis aqui o teu servo. Eis aqui os teus filhos que estão na tua presença. Nos conduz à tua santidade, ao temor do Senhor. Fala conforme a tua vontade. Revela, Deus, a tua palavra de uma forma profunda e poderosa. Porque cremos no Senhor. Porque cremos que tu estás aqui neste lugar. Ajuda-nos a entender, Senhor, a largura e a profundidade das coisas santas. Fala conosco, usa de bondade. Quem recebe diz amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Porque Deus é bom. A sua misericórdia ela dura para sempre. Você ficou com todo largo. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos falar um pouquinho desta passagem aqui. Amém, irmãos? Quando se prega ou se fala sobre Jonas, fala-se sobre aquele profeta que escondeu de Deus, daquele homem que fugiu da face do Senhor. Na verdade, Jonas, ele pega um navio não para Nínive, mas ele pega um navio para Tarsis. Ele queria estar bem distante daquilo que Deus havia falado com ele. Quando prega-se sobre Jonas, fala dos pregadores do covarde. Mas se você pegar em toda a Bíblia, só para dizer algo para você, quando se trata de Jonas, irmãos, quando a Bíblia fala sobre Jonas, você pode entender um dos maiores pregadores
da palavra de Deus. Era um profeta de Deus. Amém, irmãos? Você pode vasculhar toda a Bíblia. Quem era a pessoa que pregava muito na palavra de Deus? Jonas. Aleluia? Amém, irmão? Jonas era um profeta. Deus não escolheu um outro. Tinha outros profetas. Mas Deus escolheu Jonas para pregar em mim. Aleluia? Por quê, pastor? Porque quando Jonas pregava, algo poderoso acontecia. Brotava-se no coração do ouvinte uma vontade de se arrepender. E de crer no Senhor, de voltar e se arrepender de todo o coração perante o Senhor. Se você procurar em toda a Bíblia, quem é que pregou, irmão, para uma nação e toda aquela nação se arrependeu? Pedro pregou, ele ganhou 3.000 almas numa só pregação. Mas Jonas pregou, ele ganhou uma nação para Deus. Aquela nação se converteu, se arrependeu perante o Senhor, com jejum branco, rasgando as vestes, colocando cinza sobre a cabeça. Ele se arrependeu perante o Senhor. Mas Jonas, ele resolveu fugir do seu compromisso. Ele resolveu fugir da presença do Senhor. Porque Jonas, ele sabia uma coisa, que Deus era muito misericordioso, que Deus ia poupar aquele povo, que Deus não ia fazer com que a pragas caíssem sobre aquele povo, mas aquele povo ia ser poupado, porque ele conhecia da misericórdia de Deus. Ele então resolve fugir. Ele pega um navio, ele vai para Tarso. Só que quando no meio daquele barco, lá no mar, aconteceu algo poderoso. O mar que estava calmo ficou agitado, super agitado. E as pessoas que estavam naquele barco, os marinheiros, ficaram muito temerosos com medo daquela situação. Porque começou a trovejar, a arandejar, e o vento começou a ficar violento, e o barco começava para um lado e para o outro, e a água começava a entrar no barco. E eles começaram a temer as suas próprias vidas, e começaram a pegar os mantimentos que estavam naquele navio, as coisas que eles haviam transportado, eles começaram a jogar no mar, para ver se aliviava o peso, para que o barco poderia prosseguir. Só que nada resolvia o problema. Eles começaram, irmãos, a desesperar da sua própria vida. Alguém então toma a direção e começa a falar: não tem jeito, vamos clamar aos nossos deuses. Cada um clama ao seu Deus. Tinha muita gente naquele barco, muitas pessoas estrangeiras, e cada um então começou a clamar ao seu Deus de uma forma diferente. Começaram a pedir ajuda ao seu Deus, porque nada eles poderiam fazer. E clamaram, e clamaram, e clamaram. Quanto mais eles clamavam, mais o mar se agitava. Segundo a passagem bíblica, o barco começou, parece que ia perdendo já as tábuas, já ia soltando um pedaço do barco, de tanto violento que estava aquelas ondas. E eles clamavam, clamavam, clamavam e clamavam. Alguém então resolve descer para ver do porão do navio, para ver como estava lá embaixo. Quando eles chegam lá embaixo, lá estava Jonas. E Jonas estava dormindo, irmão. Enquanto o barco ia para lá e para cá, Jonas estava dormindo. Aquele homem desperta e fala: olha, você não está vendo o que está acontecendo? O nosso barco está para ir a pique, a qualquer hora vamos morrer. Todo mundo está lá em cima clamando o seu Deus. Clame o teu Deus também. Jonas então sobe para cima. E um dos marinheiros falou o seguinte: olha, parece que tem um Deus a qual nós seguimos, e ele está pesando a mão sobre alguém aqui. Vamos lançar sorte. Vamos lançar uma sorte para ver quem é a pessoa a qual o Deus dela está pesando sobre ela. Jonas até então começa a contar a história para aquelas pessoas. E de repente ele joga uma sorte. Não sei como foi isso, mas a sorte caiu sobre Jonas. E eles perguntam para Jonas: de onde você veio? Quem é você? Qual Deus que você serve? O que está acontecendo? E Jonas então começa a dizer: olha, eu sou hebreu, eu sou israelita, eu sirvo ao Deus que criou o céu, a terra e o mar. Eu estou fugindo da presença dele. O que está acontecendo com esse navio é por minha culpa, é por minha causa. Aqueles homens então olham para Jonas desesperados, sem saber o que fazer. O que nós podemos fazer?
Jonas então vira para aqueles outros e fala o seguinte: olha, só existe um meio para vocês sobreviverem. Me pegue e me lance no mar. O mar vai ficar tranquilo e vocês vão sobreviver. Só que aqueles homens ficaram com temor, com medo. Como nós vamos pegar alguém, lançar alguém no mar e essa pessoa vai morrer? Né? É a nossa consciência, o sangue desse homem. Eles então começam a tentar aplacar a ira do mar, tentando levar o barco até a terra seca. Só que quanto mais eles tentavam, mais pior ficava. Quanto mais, irmãos, eles tentavam, pior a situação ficava. Quanto mais eles tentavam consertar o estrago, mais o estrago aparecia. Eles então olham para os outros. E olham para Jonas e falam: olha, não tem outro jeito. Jonas diz: não tem outro jeito. A única maneira é vocês me lançar no mar. Eles então resolvem orar ao Deus de Jonas. E foi justamente a passagem como nós acabamos de ler. E eles começaram a orar ao Senhor. Tu sabe, tu nos conhece. Faça conforme a tua vontade. Senhor, não faça que o sangue deste homem recaia sobre nós, sobre os nossos familiares. Nos perdoa por isso. Mas faça conforme o Senhor quiser. Pegaram Jonas, balançaram Jonas e lançaram Jonas no mar. A Bíblia diz que Deus providenciou um peixe grande, gigante, uma baleia, quem sabe. E essa baleia ela engole Jonas. E Jonas fica dentro do ventre desse peixe grande por 3 dias e 3 noites. Ali ele vai fazer uma oração a Deus, uma oração de arrependimento, de humilhação perante o Senhor. E aquele peixe cospe ele na praia de Nínive. E ali ele começa a pregar o arrependimento para aquelas pessoas. Amém? Amém. Pastor, nós conhecemos a história de Jonas, mas eu queria falar sobre algo aqui. Enquanto aquelas pessoas tentavam, nada resolvia. Enquanto elas tentavam controlar o barco, nada acontecia. Piorava a situação. Até que Jonas conta a história. E Jonas sabia que o que estava acontecendo era por causa dele. Ele era o culpado daquilo. E tinha muitas vidas que estavam ali que iam ser perdidas por causa dele. Jonas, então, ele vai dizer algo: a única maneira de parar com isso, a única maneira de fazer com que o mar volte ao normal é me lançando no mar. Na realidade, que Jonas estava dizendo o seguinte: me lancem no mar, me tire fora do mar, e Deus vai parar de agitar as águas do mar, e a consequência será toda minha. Lançar alguém no mar é morte certa, não tem como, não tem escapatória. Amém, irmãos? E no pensamento de Jonas, ele não pensava que uma baleia ia pegar ele. Ele pensava: vou me lançar no mar, vou tentar nadar, mas eu vou morrer. Então seja feita a vontade de Deus. Mas sabe o que nos chama a atenção aqui? É que Jonas, ele poderia fazer qualquer outra coisa, ele não fez. Ele trouxe a responsabilidade para si. Ele poderia se agarrar e falar: vamos agarrar aqui, vamos continuar orando, né, que vai tentar resolver, né, já que nós chega lá. Não, ele pega a responsabilidade e fala: o culpado sou eu. Me lancem no mar, e a ira de Deus vai se aplacar, e vocês vão ficar salvos. Você precisa aprender algo, é sobre isso que o Espírito de Deus ele quer falar comigo, com você. A questão de responsabilidade, de tomar a responsabilidade para nós, de nós tomarmos a responsabilidade para nós, e parar de esperar para os outros, e parar de esperar ou tentar de acusar os outros, e tomar toda a responsabilidade para a gente. Foi o que Jonas fez. Porque Jonas entendeu que o problema não era aquelas pessoas. Mesmo que ela serviu outros deuses, o problema era com ele. A situação era com ele. Não sei se dá para você entender. Às vezes, aqueles homens não tinham nada a ver com o peixe, com o problema.
Mas por causa de Jonas, eles iam perder a vida. Por causa de Jonas, irmãos, eles iam perder tudo. Já estavam perdendo os mantimentos que eles estavam jogando no mar. E agora eles iam perder a vida. Uma coisa você precisa entender, às vezes, tem pessoas, irmãos, que elas sofrem consequências, não por causa dela, mas por causa de alguém. Às vezes você está pagando um preço, não é por sua causa, por causa de alguém. Às vezes, o deserto a qual você tem passado, às vezes não é por sua causa, mas é por causa de alguém que está com você. É por causa de alguém a qual você tomou a luta dele para você. E às vezes você tem passado por esses espinhos, por essas dificuldades da vida. Pastor, até ele me pediu, mas o que eu faço? O que eu preciso fazer? Na realidade, quando alguém está passando por um problema, por nossa causa, a gente precisa tomar a responsabilidade disso. Amém, irmãos? Você precisa tomar a responsabilidade disso. Nós não devemos ser como Adão, que transferiu toda a culpa para Eva. E não podemos ser como Eva, que transferiu toda a culpa do diabo para a serpente. E queria ficar ileso daquilo. Mas Deus, conhecedor do coração, deu a cada um daqueles três o que eles mereciam pelas suas ações. Não foi só Adão, mas foi Eva e foi também a serpente. Cada um deles foi julgado por suas atitudes. Às vezes nós podíamos dizer, o errado de tudo é a serpente. O errado de tudo é Satanás. O errado de tudo é a serpente maldita. Porque se ela não tivesse ali, se ela não tivesse feito o que ela fez, hoje nós estaríamos em paz. E a pergunta é, será que a culpa era exclusivamente da serpente? Por que Deus não julgou somente a serpente? Mas ele julgou Eva e também julgou Adão. Ele diz para Adão, do suor do seu rosto, você vai ter que trabalhar e comer do suor do teu rosto. Ele virou para a mulher e disse, olha, o teu desejo será por teu esposo, e com dores darás luz a filhos. E ele também diz para a serpente, olha, no teu ventre rastarás do pó da terra, e do pó da terra tu se alimentarás dele. E da mulher vai sair um varão, você vai ferir o calcanhar dele, e ele vai esmagar a tua cabeça. Diga glória a Deus. Amém? Chamar a responsabilidade para si. Eu não posso querer entender que a minha vitória, o meu milagre, depende da circunstância das coisas que estão na minha volta. Eu preciso tomar a responsabilidade para mim. Amém? Eu não posso colocar na minha mente que a minha vitória ela vai acontecer se os irmãos orarem constantemente para mim. Vai acontecer milagre se você orar por mim. Vai acontecer vitórias na minha vida se você clamar em meu favor. Isso é bíblico. Orar uns pelos outros. Mas eu não posso deixar essa responsabilidade para os irmãos. Eu preciso entender a minha responsabilidade. Você precisa entender a sua responsabilidade. Por que eu não cheguei lá? Por que você não chegou lá? O culpado foi fulano. O culpado foi porque fizeram uma culpa para mim. A minha vida ela só não vai, só não é o que é. Porque tem um monte de olho gordo, de invejoso contra a minha vida. Porque tem um monte de pessoas que querem puxar o meu tapete. Mas a minha pergunta é, será que é isso mesmo? Eu sei que existe tudo isso que eu falei. Macumba, inveja e olho gordo. Eu sei que existe maldição. Eu sei que existe pragas. Eu sei que existe todo tipo de coisas perversas e malignas. Amém, irmãos? Amém. Mas também existe o Salmo 91. Aleluia? 1000 cairá do teu lado, 10.000 do teu outro, mas tu não serás atingido. Diga glória a Deus. Por que essa promessa não acontece na minha vida ou na tua vida? Eu estou com medo da inveja quando o outro está na maconha do inferno. Porque eu não estou, irmãos, debaixo das asas do Altíssimo. Porque se eu